Júlia, diretora da biblioteca. Júlia é minha professora. Que eu falo o quê? Amiga de não sei quantos anos. Da melhor forma de se achar. Exato. Quebrou o braço. Agora tá aí de Tomou braço 2 complicado. tomos. 2 tomos seguidos. Mas realmente a gente se conhece há muito. Esposa do né? Marquinho. Oi? Esposa, A do Marcelo. E ela me apresentou um mundo lá na Escola da Ciência da Informação, né? Quando ela me ensinou a acessar a biblioteca, um banco de dados de... Não sei que lembrar. Né? Não, eu vou lembrar agora, não. Eu sei que foi uma coisa que, para mim, uma novidade, né? Uma pesquisa bibliográfica, né? Quando eu estava fazendo um mestrado lá na Ciência da Informação. Mas eu já conhecia de antes, porque a Luciana e eu fizemos um curso de psicologia junto. Não que a Luciana seja velha que nem eu. Minha filha mais velha. Eu fiz um curso já depois, né? A minha segunda graduação foi em psicologia. E aí vamos ver o que ela vai nos apresentar sobre esse tema, né? Porque ela fez uma palestra aqui, acho que há 2 anos, né? Sobre acessibilidade, acesso à informação, acessibilidade à informação. Foi uma coisa sensacional. Aí hoje ela trouxe outro tema que também faz muito sentido nessa nossa era digital, que são as bibliotecas virtuais, né? E para nos auxiliarem a encontrar a informação correta, né? Num tempo em que circula na internet qualquer porcaria que alguém resolve colocar, né? Então vamos ouvir a Júlia. Você quer passar também? Eu fico mais à vontade. Está funcionando? Porque tem hora que Gente, agora eu vou dar uma boa tarde oficial, né? Eu acho que eu já conheço, assim, quase todos que estão aqui, né? Ou todos, praticamente, pelo menos a gente encontrar, né, aqui no próprio contexto, aqui na sede e dentro da universidade, né? Então, a minha trajetória aqui é um pouquinho longa, né? Eu trabalhei 42 anos aqui na UFMG e me aposentei no final de 2017, bem no final do ano. E foram 30 anos como técnica, né? Bibliotecária e documentalista, e fiquei um tempo maior na própria escola de biblioteconomia, eu era a bibliotecária responsável pela biblioteca de lá. Depois fiquei um período na Biblioteca Central e na década, foi 2000, 98 a 2001, eu assumi a direção do sistema de bibliotecas nosso, né, aqui na Biblioteca Universitária da UFMG. E nesse período, né, todo de vivência aqui na instituição, eu falo que a gente parece que enterra um umbigo, né, gente? Nós todos, né? A gente fica assim muito presa afetivamente na própria universidade. Então a gente não dá conta muito de parar. E eu continuo, né? Mesmo tendo aposentado, né? Eu estou integrando o conselho, né, nosso. Né? Membro atuante do da Conselho própria Deliberativo. a primeira vez que eu estou aqui, né, participando mais ativamente. E também, né, na própria escola, a gente ainda tem, assim, de vez em quando vai lá, faz umas palestras, eles me procuram, às vezes tem algum concurso, eles me chamam, né, para participar e tal. Então, minha vida foi sempre por aqui. E trabalhando sempre também, assim, na questão, né, que é da minha graduação, a biblioteconomia. Depois eu fiz, mesmo como bibliotecária, eu fiz o mestrado e o doutorado em ciência da informação. Aí em 2006, né, que eu defendi a tese, já dava aula na PUC como técnica, né, que podia acumular. Então eu tinha carteira assinada, fiquei um período na PUC. Diamantina, nas minhas férias, eu ia dar aula lá, eles deixavam as disciplinas que eu dava para janeiro e julho, né? E eu deixava 15 dias para estar dando aula. À noite dei aula na UNA também. E sempre trabalhando as questões, né, mais ligadas à nossa área, de trabalhar mesmo com a informação como objeto, né, de estudo e de tudo mais. Então, dessa vez, né, a palestra que eu
a China tinha sugerido, né, de fazer uma palestra, inclusive de repetir, né, China? Eu gostei tanto daquela outra, você dava repetir. Eu trabalhei muito a questão de acessibilidade, né, na sociedade, nas bibliotecas universitárias, a questão da acessibilidade e cidadania também. E sempre trabalhei também, né, gente, com a questão a própria evolução, né, obrigava a gente, a evolução social, de trabalhar com a parte de tecnologias, né, que são ferramentas poderosas para a gente no trabalho todo com informação, né. Então, é sempre essa linha aí que eu trabalhei muito, gestão de bibliotecas universitárias e acesso a fontes de informação em meios digitais, dava as disciplinas todas ligadas a fontes de informação, sistemas de recuperação de informação. Então, a gente já partia mestra, né, que a China brincou aí das aulas que eu dei de acesso a fontes de informação digitais para o mestrado também. Aí a gente ia mais na linha de acessar as bases de dados, principalmente internacionais, né? Cada área tem a sua fonte de informação mais preciosa, né, no plano internacional também, que controla toda a bibliografia, literatura de ponta de cada área, né? Então, eu, às vezes, brincava com a China, porque ela era do Second, e ela brincava comigo também, que eu que ensinei para ela a usar as bases de dados, que ela fazia, mas não sabia usar, né? Então, é isso. E eu continuo nessa linha, né, trabalhando muito a questão das bibliotecas hoje virtuais temáticas, né? Você pode passar, por favor? Então, para essa palestra especificamente, eu vou falar um pouquinho, né, do papel das bibliotecas, apesar que aqui todo mundo conhece biblioteca, né? O nosso ambiente aqui. Então, todo mundo já vivenciou bibliotecas. É o papel das bibliotecas e dos bibliotecários nesse contexto de evolução social, nessa decantada e sociedade da informação. Pode passar. Então, a gente vê aí, né, a evolução toda da história das bibliotecas, o papel que elas sempre exerceram, mas cada um de acordo com a sociedade daquela época, né? Então, nós tínhamos aí as bibliotecas antigas, as bibliotecas da antiguidade, né, com as correntes, essa coisa toda, né? Mais usos restritos, discriminatórios, né? Não era uma questão de biblioteca como a gente conhece hoje. Então, os papéis, né, das bibliotecas e, por consequência, de todos nós profissionais que trabalhamos nessa área, né, ele tem que estar sempre acompanhando, né, a evolução da própria sociedade. Então, é isso aí que a gente tem que estar atento, né? A biblioteca tem que ser proativa, né? É uma instituição dinâmica, né? Pode passar. E aí a gente vê como gestor, né, que além eu tive a experiência direta e no contexto mesmo de gestão de biblioteca universitária, e aqui dentro da própria universidade, a gente tem que trabalhar sempre com essa visão, né, da complexidade das bibliotecas, principalmente nesse contexto nosso, né? A gente tem aí as bibliotecas no centro pedagógico, no Coltec, né? O sistema de bibliotecas é composto por bibliotecas de todas as áreas do conhecimento, cada um com suas especificidades, né? Com suas fontes de informação, que são as fontes de informação imprescindíveis, né? Para a própria produção acadêmica, né? E dentro desse contexto também de diversidade das bibliotecas, a gente envolve aí com essas complicações todas, né? Da própria comunidade de usuários, a diversidade da comunidade de usuários. Você tem que estar preparado para trabalhar, né, adequadamente num contexto que tem as bibliotecas infantis, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, bibliotecas particulares.
né? Bibliotecas tradicionais, bibliotecas híbridas e hoje mais nesse contexto aí das mídias digitais, né? A gente tem que acompanhar tudo e estar preparado mesmo para oferecer, né, serviços de informação adequados e que atendam essas comunidades. E as bibliotecas ainda têm um outro complicador para a gente, né, atuar, que é a questão da biblioteca, geralmente ela é um subsistema. Muito difícil ter uma biblioteca autônoma, independente, só se ela for particular, né? Porque ela é um subsistema, então ela se vê constantemente, né, enfrentando tanto os problemas internos quanto externos, né, extramuros. Então é bastante complicado o trabalho, né, porque no estereótipo aí de bibliotecas, às vezes de bibliotecários, né, que biblioteca é um setor de guardar livro na estante, essas coisas todas, né, só olhando esse aspecto da biblioteca, que é uma das atribuições dela também, ter, né, seu acervo todo organizado sistematicamente, de acordo com os sistemas de classificação internacionais, né? Eu não sei se vocês conhecem bem, porque às vezes os usuários, né, chegam numa biblioteca, tem aí milhões de livros naquela organização, né? Muitas vezes o usuário não tem nem a ideia de como aquilo é organizado, o tratamento da informação, é o trabalho de indexação, classificação, depois a disseminação seletiva da informação, né, que a gente tem que atingir os usuários da forma, né, dentro das necessidades específicas de cada comunidade de usuários. E aí entra também, né, depois os trabalhos todos que envolvem a questão da educação do usuário da informação, né, que é outro também super complicado na China. Você atender a comunidade diversificada e cada um com os seus, que às vezes não conseguem nem expressar as suas necessidades, né? A gente tem que ter todo esse trabalho aí de identificação dos perfis de usuários que a gente atende. Então, ligando, né, essa questão das bibliotecas no seu papel de instituições educativas também, né, os papéis são muito vários, né? Muito, porque tem no mestrado, eu trabalhei a questão do papel do bibliotecário acadêmico. Porque dentro da própria escola, né, eu sentia as questões que envolviam uma biblioteca que tinha que ser modelo para as outras, né, dentro da nossa própria escola. Com um ano de formado eu assumi a chefia lá e ficava já depois, ao longo, né, do meu trabalho lá, eu já ficava assim, toda a vida eu fui muito ativa, sabe, assim, de não aceitar as coisas, deixar acomodar. Então, eu ficava assim, gente, eu estou dentro da escola e eu não participo dos órgãos decisórios da escola. Como que eu vou atender bem a minha comunidade se eu não conheço as necessidades de informação aqui dentro da própria escola, né? Aí eu ia atrás nos departamentos, olhava todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos, né, as pesquisas em desenvolvimento, olhava dentro do ensino, pesquisa, extensão, eu sempre acompanhava tudo para desenvolver o acervo, né? Desenvolver o acervo mais adequado, para conhecer o trabalho de cada um, né? Para a gente também conseguir levar para o usuário essa questão de interação, de mediação, né? E trabalhar muito isso junto com todos os participantes ou integrantes da comunidade acadêmica. Então, eu trabalhei muito nessa minha dissertação, de ver, assim, fiz uma comparação entre o que a literatura internacional, nacional da área, considerava, né, como papel, como atribuição, como missão, né, função dos bibliotecários.
E depois trabalhei com a comunidade aqui, com a população toda, eram 104 bibliotecários, e eu trabalhei com a população toda, fiz trabalho através de entrevistas, né, com todos os chefes de biblioteca, e foi muito bom, porque depois no final eu consegui, inclusive, estabelecer assim, várias recomendações para definir a política nossa de biblioteca universitária aqui, porque o sistema não tinha regimento ainda, nessa época eu fiz, em 91 que eu fiz o mestrado, então muita coisa foi acatada, sabe? E na própria escola, quando eu vi essa questão da falta de participação, eu acabei conseguindo participar da congregação da escola, sabe? Como técnica, né, bibliotecária. E aí eu acompanhava também todos, eu participava das reuniões de colegiados, dos departamentos, mesmo como só não tinha direito a votar nas coisas, mas eu acompanhava tudo, anotava tudo e levava aquilo para desenvolver na biblioteca, né? A biblioteca está realmente atendendo a comunidade de uma forma mais adequada e coerente, né, com as necessidades de informação. Então a gente desenvolveu muito trabalho nessa linha assim, de pegar o papel educativo da biblioteca. E o que eu estou fazendo, que é contexto, né? Então o bibliotecário também, dentro dos diversos papéis que a gente identificou, eram assim, vários, né? O papel de técnico, o papel de gestor, o papel de agente social, o papel de mediador, né? Muita coisa a gente tinha que tentar entender também a questão, né? do usuário, a gente usuário chegava lá sem nem saber direito o que é. Expressar suas necessidades, né? Então a gente sempre trabalhou muito assim, eu sempre gostei muito do trabalho de referência e gestão. Então eu levei a minha vida toda acadêmica mais para essa linha mesmo, né? E gosto de gente, então eu gosto de conviver, sabe? Assim, gosto de estar junto, né, com as pessoas, e foi muito bom para mim. Pronto? Então, dentro dessa questão também dos papéis, né, das bibliotecas e dos seus profissionais, eu atuei muito e também, mesmo assim, os trabalhos meus acadêmicos, né, sempre estão nessa linha, né, de informação, cultura e sociedade. E dentro da sociedade, sempre a preocupação maior com o papel social das bibliotecas. Então, trabalhei muito, foi em 87, eu comecei no mestrado a fazer, né, esses trabalhos. Fizemos a palestra que eu fiz da outra vez aqui, eu até relatei, né, as conquistas que a gente conseguiu durante gestão nesse período. Tem no VideoTube, eu já passei no YouTube também, os trabalhos que a gente fez, os primeiros trabalhos que a gente desenvolveu aqui. Ainda brinco, até o reitor na época era o professor Silvio Veloso. E aí o primeiro trabalho que a gente fez nessa linha de identificamos, né, as barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais e de acesso à informação dentro da sociedade, e as bibliotecas reproduzindo aquilo como um subsistema, né? Então atingia também as bibliotecas, não tinha quase nada. No primeiro trabalho que nós fizemos aqui, nós apresentamos em Porto Alegre, acho que foi o 5º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, e lá nós ganhamos o primeiro lugar no trabalho, sabe? Essa é a biblioteca, a questão das barreiras, porque quase ninguém estava assim, preocupado ainda, né, levando a sério essa questão da gente ter que trabalhar nessa linha também de acessibilidade e cidadania, né? Então, desse trabalho, nós chegamos, já apresentamos aqui na reitoria, o reitor nos atendeu, né, para mostrar que a gente tinha ganhado o prêmio, saiu no boletim e tal. Eu ainda brinquei, falei, agora nós temos discurso competente, que a gente tinha ganhado o prêmio. Aí começamos a ser chamados para fazer palestra, inclusive para os engenheiros, arquitetos, né? Na época a gente fez muita palestra sobre isso, a questão das barreiras arquitetônicas.
Deixa eu só fazer um comentário. É interessante vocês fizeram esse trabalho quando, viu? Foi em 87, foi 87, que foi publicado. Nós começamos em 86 no mestrado. 97, 98, eu fiz um trabalho, uma disciplina do curso de psicologia, que eu também já estava terminando na época, e eu, uma pequena monografia, exatamente fui estudar o que a UFMG oferecia em termos de acessibilidade, né? Dentro aqui do campus. E os problemas permaneciam, quer dizer, 15 anos depois, os problemas permaneciam. A coisa avança muito lentamente, né? Porque tem necessidade que é quase invisível, né? As pessoas nem lembram que aquilo ali pode existir. Então, de grãozinho em grãozinho, né, Júlia? A gente vai. Eu lembro assim, sabe, que quando a gente apresentou esse trabalho, aí, assim, a primeira iniciativa do professor Cid Veloso foi soltar uma resolução, sabe, que a partir daquele ano, daquela resolução, que todos os prédios teriam que levar em conta, né, as situações dos deficientes físicos, visuais e também dos idosos, né? Porque tem também, igual hoje, eu não estou aqui com o braço, tem hora que a perna, o professor está com a perna quebrada, né? Então tem uma série de circunstâncias, né, que a gente tem que estar aí trabalhando sempre. E depois, quando assumi também a direção da biblioteca, do sistema todo, aí eu tive a oportunidade de realizar vários projetos, né, assim, nessa linha. Aí a biblioteca central, né, para ser adaptada, essas coisas todas, tem um vídeo que vocês podem ver, chamado Biblioteca do Deficiente, que é parte desse trabalho que a gente apresentou em Porto Alegre, né, e que levou também, depois foram acontecendo, assim, as transformações, né, cada gestor assumia também uma parte de projeto, né? Então foi assim, a questão do vestibular em Braille, tudo já foram resultando várias iniciativas, né? Até agora depois, o setor lá na biblioteca da Fafiche, quando eu fui diretora também, eu ampliei bastante aquele CADV, né? Centro de Apoio Audiovisual. Mas na primeira pesquisa a gente tinha... Eu orgulho muito de ter especificado aqueles equipamentos todos. Né? Eu sei que a gente ia fazendo. Na Biblioteca Central eu pedi o planejamento geral, né, de acessibilidade para o Departamento de Planejamento Físico e Óbvio. Muita coisa foi acontecendo. Aquele elevadorzinho que tem lá, aquela plataforma vertical, sabe? A questão... nas próprias bibliotecas setoriais também, né? Conseguimos colocar também no própria questão de recredenciamento de cursos, as bibliotecas tinham que ter acessibilidade. Nós levamos isso para o MEC, né? E eles começaram a exigir também, era um dos pré-requisitos lá para recredenciar cursos, a questão da adaptação das bibliotecas. A despreocupação em relação a esse tema era tão grande que a biblioteca central aqui não tinha como o cadeirante chegar nela, né? Não, e a gente tem esse vídeo que eu falo da biblioteca. Aquela rampa que tem ali na entrada, ela é uma rampa assim, se você soltar o cadeirante ele vai mergulhar no laguinho. E chega lá em cima tem degrau. Tinha degrau na época, você vê que depois fizeram, né? Então assim, o campus foi planejado, né? Foi um campus muito bem planejado, que não levou em conta a necessidade de pessoas que não se enquadram no normal. Para identificar os próprios deficientes, eu comentei isso na época, nem com tinha, o reitor, falei assim, tinha. Não tinha, ninguém sabia, a gente teve que ir em cada unidade, sabe, olhar na seção de ensino, não tinha um registro assim se a pessoa, né, era deficiente, se tinha algum tipo de dificuldade. E era uma minoria, né? Eles alegavam sempre que eram poucos, mas era pouco porque ficava segregado, não tinha condição de acesso, né? Então, as deficiências são nossas. Mas né? isso é muito recente, né? A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 79, e eu me lembro que o Celso tinha ido num negócio lá,
propaganda de Estado, e entrava no banheiro, podia apertar com o pé. Eu achei aquilo bacana, eu comentei com o Guia que aqui a gente realmente... Aqui começou essa questão da inclusão também. A própria inclusão social é muito recente, né? Não, e Só lá nos Estados 80 que Unidos, começou assim, 79, começar essas Isso discussões. tinha começado por causa da guerra mais. do Vietnã, que veio muita gente mutilada. né? Então, assim, eu estranhava, por exemplo, aquelas rampas em calçada, era para subir cadeira de roda. Eu, na época, eu imaginava que fosse para bicicleta. Então, quer dizer, era muito... Estava muito no início, né? Quer dizer, se lá, que tinha o caso da guerra, estavam começando, imagina aqui. Aqui, né? A questão, esse vídeo nosso, quem foi o nosso artista principal na época? Foi o Paulinho, né? Foi o Paulinho, é o Paulo Saturnino, né? Ele era o diretor da Fafiche, então a gente pegou a Biblioteca Central com base de teste para pesquisa. Aí tinha uma aluna na cadeira de roda, uma outra com dificuldade de locomoção, testando todo, desde a entrada, né, da biblioteca. E o Paulinho deu um depoimento assim, sabe? Eu vi o vídeo. Né? É bem representativo da situação. Onde eu estou? Senão eu vou me perder aqui, né? Deixa eu ver. Então, é isso mesmo que eu estou falando, né? Porque às vezes a gente vê o discurso, né, de uma forma em relação a isso e a gente enfrenta até hoje, né, gente? Século XXI, a gente tem toda essa situação aí dos diversos níveis, né, das barreiras atitudinais, de discriminação, descaso, né, tratamento diferenciado para as comunidades, né, os diversos cidadãos brasileiros, né, a forma diferenciada na sociedade, né, que é de classe mesmo, não adianta, né, a gente sabe, é o que a gente convive diariamente. E pode passar. Então é isso, a gente tem que estar sempre questionando, né, essa questão, se a nossa sociedade realmente é democrática, né, com toda a implicação do que é ser uma sociedade democrática, se é inclusiva, se ela é justa, né, a gente tem que trabalhar nessa linha mesmo de procurar alternativas, né, e cada um no seu fazer profissional, né, tentar auxiliar de uma forma ou de outra, né, auxiliar, fazer e denunciar, né, que eu acho que é a obrigação da gente também denunciar essas questões. E que a gente vê realmente esse convívio diário, né, com todo tipo de barreiras e mais barreiras. Pode passar. Então, eu já falei bastante disso, né, a questão do papel dos gestores, né, das bibliotecas. Conforme a tipologia da biblioteca, né, a gente tem que estar sempre atento a isso, né, estimular a produtividade, né, isso é responsabilidade do bibliotecário também, né, através da geração de conhecimento, a localização da informação adequada, né? O uso, porque acesso também é diferente de acessibilidade, né? Às vezes você tem acesso, mas não é acessível para você, dependendo da sua própria condição, dependendo da condição daquela comunidade que precisa de usar a biblioteca. A gente tem que estar aí também pronto, né, para estimular isso, né? Ser eficaz, eficiente, eficaz, né? Render. Porque rentabilidade para mim ali também não é render só isso aqui, né? Porque principalmente as bibliotecas públicas, as bibliotecas, né, que não têm essa função de comercial, né? De arrecadação de lucro. Então é visto sempre como, às vezes, como contextos que dão muita despesa, né? Então não tem às vezes, né, eu lembro que eu fazia também as propostas orçamentárias aqui para a biblioteca universitária, às vezes eu iria levar na reitoria e alguns pró-reitores falavam, mas você está querendo tudo para a biblioteca? Porque eu levava os orçamentos, falei, a gente tinha os projetos para desenvolver de livros, já sei, era PAP, Biblos, o outro era PAP, que era para desenvolvimento da coleção de periódicos científicos, né? Nós tínhamos uma coleção na época
vamos supor, 6 mil títulos de periodos correntes, 20 mil títulos no geral, porque tinha muita troca, doação, essas coisas, assim, interrompia às vezes, né, alguma coisa. E tinha esses programas do governo, esses dois. Mas se não tivesse, se saísse teve um corte, então eu fazia as propostas orçamentárias de acordo com a necessidade que eu via de cada departamento, né, fazia o levantamento das bibliografias básicas, aquela coisa toda de atualização dos acervos. Aí falava comigo, eu falei, gente, mas a biblioteca universitária, ela não é uma unidade, então tem que ter mais que vocês. Tem que atender a gente todo atende mundo, né? todo mundo, né? E falei, vocês vão lá fazer pós-doc, fazer doutorado, na época era meio assim, já brincava, né, com eles também, já tinha, nas reuniões eu tinha liberdade, às vezes, de falar alguma coisa assim. Aí falava, vocês voltam do exterior, né, contando vantagem das bibliotecas, diz daqui, chega aqui, não quer me dar dinheiro, quer dar recurso, porque sem recurso também ninguém vai para frente, né? Então, assim, eu sempre lutava, né, lutava em todas as instâncias, na pesquisa, no ensino e na extensão. Porque a gente tinha que atender todo mundo, né? Aí é isso que eu falo, a gente tem que estar preparado, né, para atuar em síntese nesses planos aí. Principalmente, né, o administrativo, o político e o educacional, né, bem forte. Até que a instituição, né, é essencialmente educativa. Pode passar. Como é que eu estou de tempo, bichinho? Depois você vai brincar comigo. Falta 15 minutos. Hein? Falta 20 minutos para você 20? acabar de falar. Então tá, eu já tô acabando. Então é isso, eu já falei também muito, né? Porque eu vou falando, eu vou só para direcionar mais ou menos. Então a gente tem que ver a biblioteca também como setor que ela pode ser, né? E deve ser propulsora de desenvolvimento de pessoas e das organizações, das instituições, né? Então, ela pode ser um setor que consiga, inclusive, mudar comportamentos de usuários de informação, né? Desde que ela atue muito nessa linha de trabalhar com a questão da educação do usuário de informação. Porque, gente, pode passar que eu vou falar. Então, pode tirar isso aí que eu já falei. Então, dentro dessa relação, né, bibliotecas e sociedade, a gente espera, né, que essas instituições estejam permanentemente engajadas em processos educacionais enquanto subsistemas, né? O tempo inteiro você tem que trabalhar nessa linha, né? E hoje, com essa mudança toda de... Pode passar que eu vou falando agora, porque senão vai dar tempo. Com essa questão, né, das novas tecnologias de comunicação e informação, às vezes fica sempre em segundo plano essa questão dos acessos a quem deveria ter condição realmente de acesso e acessibilidade nas bibliotecas, independente de cada área, né? Dentro das redes digitais, instituições físicas, eletrônicas ou digitais. E isso, né, gente, esse complicador aí não é de hoje, não, só porque tem internet, tem isso, tem aquilo, né? A gente sempre conviveu na biblioteca com esse fenômeno aí do crescimento exponencial de informação. A gente via a questão toda aí da preocupação nossa, né, de ter esse controle bibliográfico, controle de todo tipo de material decorrente, né, do próprio desenvolvimento e da produtividade científica. E hoje a gente tem, né, esse complicador que sempre teve também, porque vocês lembram, nos jornais às vezes saem notícias falsas, né, as coisas todas. Aí essa questão com a formação de habilidades nos usuários, que a gente chama hoje, né, antes era treinamento de usuário, depois passou para educação de usuário, e hoje a gente vê a questão da alfabetização informacional, né, a literacia, né, em Portugal. Letramento. Né, letramento, essa coisa toda. Vai mudando assim, os termos, mas a essência, né, é a mesma, né, com essa preocupação com o excesso de informação, a geração, né, de
produção de material de todo tipo, de todo nível, né? Assim, de escandalizar, né? Das coisas boas e ruins que andam por aí. Então hoje a gente está vivenciando isso aí, né, gente? Júlia, Oi? a sua pesquisa, você não vai falar dela agora? Vou falar agora. Sabe, então estou só rematando com essa questão da desinformação e das fake news. Mas eu estou te perguntando, porque senão vai ficar pouco tempo para pesquisa. É porque realmente, mas você sabe o quê? Porque para mostrar mesmo, eu vou mostrar as bibliotecas que eu criei, né? Mas para mostrar, a gente vai ter que fazer uma oficina, né, para a pessoa aprender a usar. Eu vou só apresentar, sabe, assim, os 2 sites e tal, e as áreas que a gente trabalhou. Mas então é isso aí, né, gente? A gente está nesse cenário hoje, né, de difusão massiva e maliciosa de informações falsas e danosas, notícias fraudulentas, procedentes das ações humanas e dos robôs, né? É muito complicado isso, né? A gente é agredido o tempo inteiro no telefone, no notebook, né? Em todos os aparelhos, a oferta, né, da coisa que você não pediu, né? Tudo assim, você é policiado o tempo inteiro, né? Hoje não precisa mais de DOPS, não precisa de nada. A gente mesmo oferece de bandeja, né, as informações. Então, esse cuidado maior com a produção que as bibliotecas devem ter hoje, né, gente? De estruturar essas informações, organizar, selecionar, oferecer, né? E a gente educar o usuário também na questão da formação mesmo de habilidades, né? De senso crítico, que é muito difícil, né, gente? É muito subjetivo também, mas pelo menos dá alguma coisa né, da essência e de parâmetros da avaliação, né, da qualidade da informação. Quer dizer, a procedência, a autoridade, né? Então a gente ensina isso massivamente também, né? E não é muito fácil, mas é isso que tem que acontecer, pode passar. Então é isso, estimular sempre, né? Favorecer a autonomia das pessoas e nessa formação da competência informacional. Pode passar que eu já falei, depois eu distribuo também quem quiser. Então é isso aí. E hoje essas bibliotecas virtuais, digitais e eletrônicas, elas constituem mesmo uma atividade de extrema relevância para a nossa sociedade. E a biblioteca que tem que estar aí, né, ativa, proativa e atenta a também atrair essas comunidades de usuários. O usuário, né, real, potencial e virtual. É isso aí. Aí eu pus um conceito só, sabe, de biblioteca virtual, né, que reúne num único espaço virtual as informações que você seleciona, né, para compor essas bibliotecas eletrônicas. Pode passar, porque depois eu... então, as duas que eu construí, né, com pesquisa primeiro, e depois concretizei, né, no doutorado eu trabalhei a questão de fontes de informação em artes e antiguidades, na Lapa, com os antiquários, né, as fontes de informação prioritárias no mercado de arte, né, e antiguidade, e com 3 livros de memórias também que eu consegui rastrear as fontes de informação que eles usavam, né, nos garimpos, garimpagem é diferente, né, na garimpagem, na coleta, no trabalho no mercado de arte e antiguidade. Então a primeira foi essa, a ARCA, a Biblioteca Virtual, né, de Artes e Antiguidades, que tem as coleções todas, e eu concretizei, né, porque nossa área é uma área social aplicada, então eu propus essa pesquisa como meu trabalho de dedicação exclusiva na UFMG. Né, porque depois eu fiz doutorado, depois que faltava, acho que 6 meses para eu me aposentar como bibliotecária, eu enfrentei um concurso, eu já tinha feito o doutorado e fiquei na própria universidade desde Canapuxá, voltei para cá e fiquei mais 12 anos dando aula na nossa escola. E meu projeto foi esse. Tem aqui, depois se vocês quiserem ler também um pouquinho, passei um pouquinho rápido para eu passar.
Pega o link ali para minha Arca no Sulcinho. Eu vou só abrir para vocês verem as coleções que tem rapidinho. Eu acho que nós não estamos conectados. Não? Não tá, não. Uai, como é que eu vou mostrar a biblioteca que eu acho? Aperta, não. Não tá. Tá sem? É porque a gente tem que ligar o... Eu falei que eu ia apresentar. Mas você falou que ia usar a Falei internet? que ia apresentar as duas bibliotecas. Passa só para outra para eu mostrar, assim, depois a gente vê. E agora, gente, atualmente eu estou trabalhando... Ela vai pegar o carro, vai falando aí enquanto ela pega. Estou trabalhando no projeto lá na Universidade de Brasília, no Departamento de Direitos Humanos, com a questão no Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias. Foi um projeto que eu apresentei a convite da Elizabeth Leitão. Não sei se vocês conhecem, quem conhece a Beth aqui, ela foi da psicologia, ela é professora da psicologia. E você lembra dela, não? Da Beth Leitão? Irmã da Miriam Leitão? Eu sei que ela é irmã da Miriam Leitão, mas eu não Aí nós ficamos conhecendo por acaso. A Lindalva está também no observatório. Nós estamos numa equipezinha aqui do observatório representando Minas Gerais, porque tem vários estados, né, do Brasil. E a gente fez 2 pesquisas ultimamente. A Lindalva foi muito atuante na parte da análise situacional dos povos indígenas em Minas Gerais, e estão trabalhando muito com a questão das violências, principalmente, num grupo que tem lá também um programa de trabalho que chama Violes, violência contra crianças e adolescentes indígenas. Então a gente está atuando nessa linha. Aí eu fiquei conhecendo a Beth, conversando sobre o que a gente fazia aqui antes de aposentar. Né? Eu relatei meu trabalho com a Arca, com a biblioteca virtual, essas coisas todas. E a Beth coordenava o grupo, né? Ela faleceu em setembro do ano passado. Não me ainda não. A nossa coordenadora, né, em Minas Gerais. Ela criou aquela Bolsa Escola aqui, que ela já atuou na Secretaria de Educação, né, da Prefeitura e tal. Ela também trabalhava na Prefeitura. Então a Beth falou, nossa senhora, nunca mais eu vou te deixar. Eu falei, uai, o que é isso? Ela falou, não, ele me explicou direitinho. Falou, é porque nós estamos precisando muito do seu perfil no observatório, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu não posso fazer um projeto, né? Aí fiz o projeto, apresentei, foi aprovado, né? Foi em Brasília também, foi uma sabatina no meu projeto, os coordenadores lá de Brasília, né? Virtual e tal. E eu fiz em 5 meses a construir essa biblioteca, sabe? E a outra parte da pesquisa é essa análise citacional, que o relatório também já está pronto, umas 500 páginas, né? Sim, o relatório. E aqui tem as coleções, né, que eu já criei para a biblioteca. Peraí, só um pouco. Será que vai entrar na internet? Não é possível. Não, é isso que ela está fazendo. Vamos direto no dos indígenas, porque a Arca eu deixei aqui, ó. Assim, tem alguma coisa, mas eu falo das coleções rapidinho. Então tá lá, né? A Arca tá aí. A Arca tá aqui, a outra dos indígenas. A outra Passa o outro tá lá. slide que tem um link lá também. Tem. Esse aqui. Ó, infâncias. Também é o Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias. Aí eu já criei 5 coleções. Né? Tem uma coleção. Clica com o botão da direita. Tem no modo não apresentação. Tem que ser, ué, tem que ser. Ou você vai colar. Não, é porque não tá funcionando o link. Mas o link tá, eu fiz. Mas não funcionou. Aqui que não funcionou. Esse Então aqui é põe o endereço. Se você acessar aí, eu te falo o endereço. Põe aqui, patrimônio, escreve aí. Ponto, arte até o T só. Ponto, BR, barra, a barra. Ó, não, barra. É porque o teclado é Você tem pouco, Clicando aqui um pouquinho. é aquele alt e lá no quê? Acho que é alt ou não sei. É a barra. Aí barra, OPO, OPO. Ó. OPO, Observatório dos Povos Originários, CEDOC, CEDOC.
O centro de documentação, eu pus isso aí no... Sim? É, onde está hospedado. Aí, abriu, ainda bem, né? Então, esse é o site, né, da biblioteca. Ela está ligada, né, ao observatório da UNB, que é o geral, né? E dentro desse, que pertence a esse Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Então, aqui, ó, nós temos o repositório, onde estão todos os registros que eu já indexei nas coleções. Você faz uma pesquisa única aqui, independente do tipo de material, sabe? Você pega tudo que tem na biblioteca. Então, nós temos uma coleção de teses, dissertações e outros trabalhos monográficos. Temos uma coleção de artigos de periódicos científicos. Eu fiz um diretório de escolas indígenas também, que tem mais de 3.500 escolas indígenas, com o mapinha, né, onde cada escola está situada dentro das aldeias, uma videoteca e uma coleção de notícias também. Vamos abrir rapidinho aqui, abre para mim aqui coleções, por favor. Aqui eu explico o que é a biblioteca e abaixa para mim, por favor. Aqui, ó, teses, dissertações, os trabalhos monográficos, diretório. Entra aqui nas teses, só para mostrar, porque eu coloco, gente, toda a informação sobre a tese, sempre dê prioridade para material de livre acesso, né? Porque a pessoa já encontra toda a informação aqui, né? Não precisa sair daqui para ler, para estudar. Aqui tem, eu usei o software, foi o Tanakam, que é mais interativo. Na ARC eu usei o Greenstone, que é um outro software que foi desenvolvido na Nova Zelândia, com o suporte da Unesco, mas ele é mais chato para a gente trabalhar, tanto para entrar de dados como para pesquisar. Aí nessa nova eu já mudei, estudei esse software e consegui, né, implantar as coleções. Aqui tem várias formas de você buscar dentro das coleções, está vendo os filtros, né, tem os metadados todos principais, autor, nas teses que eu estou falando, tá? Autor, título, assuntos, eu dou até 3 descritores de assuntos, 3, até 5 descritores de assunto. Falo quem foi o orientador, os colaboradores são a banca da tese, eu coloquei também, e coloco a tese no todo. Tá? Então aqui depois que você entra, aqui você pode fazer pesquisa de acordo com o autor, título, assunto, datas, né? São várias formas de você conseguir acessar a informação. E aqui quando você pega, por exemplo, qualquer um aqui, as Marias Indígenas, a Lei Maria da Penha, vamos trabalhar as mulheres aqui, a defesa nossa também, né? Aí, clica aí. Aí pode descer, por favor. Aí, né, os metadados que eu coloquei. Título, autor, né, assuntos aí, coloquei a descrição é um resumo da tese. Tem um resumo, você já pode ler aqui o resumo. Essa tese é de 2019, né? Quem que foi orientadora? A Carlos Alberto Lima, então tal. A banca, os membros da banca, o formato, páginas, identificador do recurso, o tipo de recurso, né? Eu ponho também o gênero bibliográfico, se é dissertação, se é tese, se é monografia, né? E aqui, abaixa mais um pouco, por favor. Já falei também, né? Porque ela é de acesso livre. E aqui já está a tese no todo. Você clica aqui, entra, já entra na tese aqui. Eu te atrapalho. Ali você pode entrar aqui para abrir. Vamos ver se está abrindo, é bom testar, é assim, né? Foi. Tá aí a tese, a dissertação, né? Sobre a Lei Maria da Penha. Então, qualquer assunto dentro de povos indígenas, né? A gente fala originários, mas originários tem outros, né? Inclusive, eles já estão querendo que eu fique agora. Eu já entreguei a minha parte, né? Que foi a criação dessas 5 coleções, mas eles querem que eu continue, minha filha, porque eu tinha falado, né, na questão que, né, porque agora diz que já estão conseguindo recurso para eu levar para frente a biblioteca. E também a minha proposta foi assim, qualificar um bibliotecário, porque eu não vou trabalhar mais com bibliotecário todo dia, né?
e 20 indígenas que estão nos cursos, né, que já estão em universidade. Em alguns cursos a gente vai selecionar, sabe? Antropologia, história, biblioteconomia, né, computação, psicologia. Tem que ter uma equipe interdisciplinar, né, para dar continuidade. Então é isso, as coleções são essas. Você pode voltar para mim no início? Aqui. Não, dessa no início. Volta, Pode voltar aqui, só para voltar nas coleções. Ah, nas coleções, aí. Esse diretório de escolas indígenas também é bem interessante, porque eu peguei as informações que eu selecionei, né? Tinha um trabalho feito há muitos anos, né? Que incluía alguma coisa, custei a localizar dentro dessa base maior se tinha alguma coisa dos indígenas. Sabe, era em Brasília essa base de dados antiga. Aí eu consegui achar, né? Então eu coloquei e acrescentei os mapas, as aldeias onde estão essas escolas. E agora, com essa segunda fase, eu quero atualizar, porque ver se tem todas as informações, se existem essas escolas todas, né? E também o nível de ensino. Quer ver, a gente ará qualquer um que para mim falou, qualquer um. Eu não vou fazer pesquisa aqui, porque isso aí tem que ser uma oficina, sabe? Para a gente ensinar a localizar. Então, as informações que eu apresento desse diretório, tá vendo? O título, né, era da Aldeia Boa Vista, o código no INEP, que esse diretório era lá do INEP, a descrição, tá vendo? A localização, se é urbana, se é rural, se é em alguma aldeia. No caso, essa aqui é urbana, tá vendo? E aí o endereço, as etapas e modalidades de ensino que oferecidas nessas escolas, e aqui eu incluí a localização, né, que fica agregar valor, né, gente, numa base de dados. Eu sempre procurei fazer isso nessas bases de dados, sabe? Na Arca mesmo, aqui na Arca, a coleção que tem lá, tem um diretório internacional de organizações que abrigam acervos ou comercializam acervos de artes e atividades, de acordo com as fontes preferenciais que eu localizei durante a tese, né, meu trabalho de tese. Então, são bibliotecas, museus, arquivos, galerias de arte. Eu cadastrei mais de 700 organizações e coloquei um resumo em português, fiz um índice por países, né, e fiz um resumo em português, e aí dou um endereço, já vai para o link, então isso aí é atualizado diariamente, né, o que está lá na Arca. E o de periódicos científicos também, né, atualiza de acordo com os periódicos especializados em artes e antiguidades, são vários, muitos que eu cadastrei. Tem o livro, por exemplo, eu acrescentei na época sinopse do livro, sabe? Porque a pessoa lia sinopse, e coloquei também um metadado de localização. Eu levava, por exemplo, uma livraria que já tinha o livro, eu já comprava lá mesmo, entendeu? Eu fui agregando valor, né, às bases de dados, em vez de colocar só autor, título, assunto, essas coisas. Então, gente, acabou meu tempo? Te dou 5 minutos. Então, se vocês quiserem também, gente, é claro, né? Você já está terminando? Está terminando, porque assim não tem como eu apresentar tudo, né? Não vai dar para apresentar. Eu falei as coleções, aí depois vocês podem pegar o link, né, acessar a biblioteca, explorar bastante, e depois... Mas a gente você abrir, pelo menos, os outros falou. Então tem, então fecha, volta aí. Vamos voltar em outra coleção, porque aqui também tem a questão dos artigos de periódicos científicos. Aí eu acrescentei também o resumo em inglês, sabe? Porque tese, senão vai sobrecarregando muito também, né? Então, pelo menos os artigos de periódicos científicos, todos eu coloquei um resumo em inglês. Aqui está saindo a lista assim por título, né, gente? Porque o metadado principal que eu deixei aqui, mas eu posso mudar. Se eu quiser, por exemplo, na hora de procurar, fazer a busca, eu posso chegar aqui e procurar por assunto, procurar aqui por autor que eu conheço nessa área, se está aqui já indexado ou não, né? A gente vai fazendo as questões. Entra num qualquer um. Esse aqui
aqui, ó, terra é vida, despejo é morte. Cadê? Mas você saiu dele? Qual? Aqui, ó, terra é vida, despejo é morte. Pode ser esse. Qualquer um, só para mostrar como que está a disposição dos... São as palavras-chave, né, gente, para recuperação de informação, e que hoje, né, a gente usa metadado internacional, Dublin Core, sabe? Essa que eu uso nesse caso, mesmo para facilitar a interoperabilidade, né, gente, a troca de informação, que você pode levar de uma biblioteca para outra, de um registro para outro, né? Importar, exportar, os famosos FTP, né? Uhum. Aqui, ó, então eu coloquei também, né? Os autores, o título, a descrição e o resumo. Abaixa aqui, por favor. Pode baixar. Aí eu coloquei também o resumo em inglês, né? Para facilitar a comunicação internacional, né? Artigo, né? Eu vou tentando, assim, fazer o que eu, né? Como eu vi as necessidades dos usuários, né? Pelos perfis de interesse e tal, a gente vai adequando cada coleção. E essa de, agora para voltar lá, está dando entradinha na videoteca. A videoteca é infinita. E eu tenho que achar uma forma, eu vou achar, né? Uma forma, pode passar aqui, de... pega essa aqui, Dia do Fogo, que é isso? Nunca mais a importância dos dados socioambientais para a defesa da Amazônia. Vamos ver o que é isso, esse vídeo. Aí você abaixa que você vai entrar. Aí está colocado o Dia do Fogo, tá vendo? Entra para ver se vai estar funcionando direitinho. É porque está no YouTube, tá vendo aí? Pega aquela coisa que às vezes pega, que não é do assunto. Para eu salvar também é complicado, porque senão tem que olhar a questão dos direitos autorais, né? Então eu deixei assim, a pessoa seleciona, a gente instrui no sentido dela selecionar e não sair fora, não perder o foco, né? Aí, tá vendo? Pode colocar mais, ampliar aqui para ver se vai estar legal. Não vai dar som, a gente está sem o cabo. Não? Não conectamos com Não é a biblioteca não, né? Não, É porque está sem som? É porque não falou que ia passar vídeo. Está com som, só que está com som no computador. É que eu falei fica que baixo. já está representar a biblioteca PC. Ah, não, mas a gente... Mas aí depois vocês viram, vocês entenderam, deu, né? Para pelo menos ter uma ideia, né? Do acervo imenso que está aí, que agrega, né, e constitui essas 5 coleções. Eu fiquei curiosa, Júlia, como é que você faz a seleção desse material? Como é que você encontra esse material? Eu conheço as bases de dados todas, qualquer um especializado. Aí eu vou nas fontes. Entendi. Não, Marcelo, para mim, um dia eu fui fazer uma palestra, eu era diretora, época do portal da CAPES, eu estava na direção na época, né? Então eu era da equipe que lançou o portal da CAPES. Aí eu fui fazer uma palestra lá na faculdade de farmácia, o professor, eu estava, acho que era o Web of Science, que existem citações, né, que todo mundo que é pesquisador conhece, as bases de dados lá mostrando, né? Aí o professor, eu terminei, ele me chamou no canto e falou assim, você é bibliotecário mesmo? Eu falei, sou, professor, por quê? Ele falou assim, eu nunca imaginei que bibliotecário, olha a tristeza, bibliotecário pudesse me ensinar alguma coisa na minha área, eu não sabia usar. E ele falava assim, eu tinha vergonha de perguntar, eu nunca procurei um bibliotecário de referência. Tem que perder o navio. Eu vou o estereótipo, né, que eu aplico. Eu quero fazer uma questão, assim, um prazer imenso estar aqui, te ouvindo. Porque a primeira vez que entrei na biblioteca eu tinha 12 anos e nunca mais saí, é paixão eterna. Que ótimo! E eu gosto do livro físico. Eu também gosto demais. Os meus livros eu nunca coloquei em e-book, sempre é físico. Mas acontece o seguinte, eu guardei os livros do meu filho da área de engenharia, para quando meu neto crescer, se ele cresceu e está fazendo engenharia, aí eu fui lá, todo entusiasmada em entregar o texto para ele, não usa mais não, agora é tudo no computador. Aí eu falei, gente, o que eu faço com esse livro agora?
Aí você me ajudou a compreender por que é que ele agora não vai mais no livro físico. Primeiro que eles não têm tempo de estar pesquisando. Toda hora, né? Toda hora. Mas isso é uma maravilha, porque eles vão lá eu e fiz o trabalho todo, né? Identificar a seleção. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Em que a inteligência artificial ajuda vocês aí? Para mim, não me ajudou nada, foi a minha inteligência natural, sabe? Porque essa artificial, ela tem vantagens e desvantagens, né? Porque a gente vê horrores aí que estão sendo criados com essa inteligência, inclusive a desinformação circulante, né? Que você pega, por exemplo, uma pessoa, muda a foto dela lá, altera, faz o que você quer, põe como se fosse pessoa, a voz da pessoa, né? Isso. E as pessoas que não têm a tal de competência informacional acreditam, não procuram, né, ver a veracidade daquela Esse é um informação. caso até extremo, mas tem um mais simples, que é um problema, porque quando você pergunta alguma coisa para a inteligência artificial, tá. ela não quer te responder que não sabe não, ela inventa. Ela inventa. É igual aquela ela Alexa, preenche lacunas, ela vai... Como é que é a Alexa? Outro dia o meu neto perguntou uma coisa para ela, que foi até muito esquisito, que eu não vou falar, porque ele é pequenininho, e falou, Alexa, o que é isso? Aí ela falou assim, ela desconversou tudo porque não podia, não achou legal a pergunta dele. Eu falo, é inteligência artificial, né? Pois é, aí, ela ajuda agora ajuda muito, tem muita forma de você usar igual a gente usava toda a vida, né? Você agrega as coisas que são, porque tecnologia é ferramenta, ela não é fim. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? Então você vai sabendo usar, você aprende, você vai levar aquilo para o lado, vamos dizer assim, falando assim, né, do bem, né? Eu sempre trabalhei com informação pensando no desenvolvimento científico e tecnológico das pessoas e do país, sabe? Agora eu vejo muita coisa que eu fico assim, meu Deus, o que valeu o meu trabalho? A vida inteira, será possível que agora vai virar isso? Sabe? Então é muito triste, né, a gente confrontar essa realidade da ganância, né? Porque tudo é por dinheiro, né? Tudo é por dinheiro, não está importando, manipulando, revertendo, você fala uma coisa, Marcelo, da inteligência artificial. Marcelo, doutor Marcelo, ele não é meu psiquiatra não, porque não é Marcelo, ele me conhece muito, eu não posso nem usar, nem como psicólogo, é meu amigo de infância, é médico. Tudo para falar aqui, primeiro que eu fui convidado com muita honra, né, para estar aqui hoje. Agradeço. Eu sou psiquiatra, trabalho com psicanálise e essa pergunta aí, né? Quando eu era menino, a gente tinha medo daqueles filmes, né, que falavam que o computador ia tomar conta do mundo, ia dominar a humanidade. Então, desde aí eu tenho medo de computador. E hoje o que eu percebo, né, na prática, hoje, é que no consultório, uma coisa que atormenta a gente é a tal da receita de Ritalina. Agora eu vou perguntar por quê, todo mundo quer. Tem um mandamento de produzir, um mandamento de consumir. A gente vive uma sociedade que tem um mandamento de consumir, basicamente. Consuma seu tempo, seu corpo, sua vida. Aí a depressão existe, não é tudo. Você tem que consumir até si mesmo. Né? Agora, aí tem o produzir, que é um contraponto, tanto na empresa quanto na escola, o rendimento, a performance, o tal do foco. Tem que ter foco. Como é que você vai ter foco nesse mundo todo cheio de fragmento, o celular chamando o tempo todo, né? Como é que você vai ter foco? Como é que a atenção vai parar? E aí você fala na questão do preparação do usuário. Eu me deparo com situações como, antigamente o aplicativo, o gadget era o aparelho. Só que há muito tempo que o gadget já é os aplicativos que tem, os aparelhos que tem aqui dentro. Né? Tem aplicativo para a mãe marcar na hora que ela dá mamar na mão esquerda, aí vai apitar na hora que estiver de dar outra mamar na mão direita. Sabe? Como é que isso vai entrando, né? Crianças é tudo marcado, que hora que dormiu, que hora. Pois é.
chama o tempo inteiro, né? Você tem E que aí, tirar essas notificações. quando o menino Não, começa, ela vai anotando o nome do Lucas. É. quando ele A gente começa, terceiriza tudo, né? quando ele começa a mexer, a falar uma coisa, a mãe dá o celular para ele. É. Para ele sossegar, porque ele fica assim. E aprende, né? Ele entra mais. 5 meses, 6 meses já está lá com o tablet. E os adolescentes, ela dá o telefone para segurando a mão, né? É. Para o acesso a ele. Então, que a gente tem muitas coisas que, como é que, hoje em dia, esse exemplo que eu cito, que eu lembro, a gente sabia o telefone da namorada, da sogra, da escola, do boteco, da padaria, sabia o telefone de todo mundo. Hoje a gente não sabe o telefone das pessoas que moram com a gente. Né? A memória está entregue, então a função que a gente tem, a gente vai deixando em desuso e vai perdendo. A atenção é a mesma coisa, caminha por aí também. Né? Então a Ritalina é um efeito desse sistema que a gente vive, que vai patologizando as funções da vida, né? Isso. Então o CID da doença, que já tem a indústria produzindo um remédio para a gente vender. Primeiro produz o remédio, ninguém fala Por aí. Qual que é o seu telefone? Marcelo, eu acho que devia oferecer uma palestra para nós sobre essa temática. Toma nota. Pois é. Né? E as escolas ensinam os profissionais a diagnosticar TDAH, sim, de uma maneira, né, a psicologia, a medicina, então um negócio avassalador. Então aquele medo que a gente tinha que eu tinha e continuo, né, o perigo existe. Está acontecendo. Eu só tenho, assim, saber que a coisa, nós sobrevivemos até aqui e vamos continuar sobrevivendo. Desde que a coisa seja feita por gente que gosta de gente. Isso, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu espero que tenha atendido, né, gente, assim, as expectativas. Vocês me desculpem assim, as dificuldades que eu tive, o material não ficou muito bonito, assim, meu PowerPoint foi na mão esquerda, eu não pude enfeitar muito nem nada. Agora eu queria lembrar a todos que não percam o último concerto do que é a OAP fornece ao Plano Conservatório, vai ser agora em setembro, hoje, 27 de julho. Os tenores maravilhosos. Imperdível. E eu convido a professora Heloísa a vir falar um pouquinho sobre o livro que ela e um amigo lançaram. Rapidamente, né? Cadê o livro? O livro está aí atrás. Bem, gente, é interessante que eu não sabia que era Dia dos Namorados, e meu livro chama Amor e Sexualidade. Mas então, eu sou psicóloga, psicanalista, sou professora aposentada aqui na UFMG. E esse livro nasceu assim, eu fiz esse livro junto com um sociólogo lá, carioca, e nós começamos trocando cartas um com o outro a respeito Cartas de amor? E assim, o tema nosso, que principal foi amor e sexualidade. Eu sou psicanalista também e tenho lá no meu consultório, na minha clínica, vários adolescentes que fazem um trabalho comigo. Evidentemente, amor e sexualidade, assim, juntos ou separados, já é um tema aqui que vocês acham que já passou pegado. Ou não sei. Mas essa sociedade fluida. É isso aí. Essa sociedade fluida. Então, mediante tudo que eu venho vivendo no consultório, mediante assim, o que são os adolescentes e os jovens hoje em dia, eu resolvi escrever esse livro. Então, esse livro ele tem uma finalidade bem voltada para adolescente e jovens, né? Jovens adultos. Hoje a gente pode dizer que vai até 30 anos, né? Adolescência. E esse é o tema do livro. Então, a gente trabalha aqui, ele faz a parte dele de sociologia, como que ele vê, né? Amor e sexualidade. E também essa ideia do homem. E eu faço esse livro aqui, os meus conceitos, muito referente à psicanálise.
Por isso que eu trouxe aqui, não assim voltado para um público talvez assim mais adulto, mas principalmente para esse público de adolescentes e jovens. Então, se vocês quiserem levar... Semi-idoso? Tem uma coisa aqui, Hamilton, hoje a idade não é mais cronológica, ela é a bioidade. Então, hoje é o DNA, a memória muscular, né? E essa memória mental. Então, não existe mais cronológico. Cronológico hoje você vê aí muito jovem em 87, 88. Eu sou semi-idoso, vou fazer 90 esse ano. Você vai fazer 90? E minha neta falou assim, o que é IA? Eu falei, idade avançada. Eu estou chegando lá, estou com 84. Só para 200, né? Bom, quem quiser então adquirir o livro, está aqui com o livro. Quanto que é o livro? O livro é 35. A CPK. Mas não tem, tem uma adolescente. A CPK. Pode, sim, pode. Então, pode, quem quiser pagar com Pix, pode pagar. Eu tenho Tem CPF. Respeito.